Quinta aula sobre dons espirituais, né? Quinta aula, e a gente começa aqui com uma pergunta que ontem foi feita pelo Francisco Desideri. Ele faz a seguinte colocação: podemos entender em sentido estrito e particular que quando jovens na fé recebem visões fantásticas, tais como ver a glória de Deus, ou ouvir a voz de Deus, ou outro tipo ou espécie de revelação pessoal de Deus para ele, será que ele pergunta, será que isso, o objetivo de Deus seria apenas se revelar a esta pessoa? Seria esse o único propósito de Deus ao dar uma revelação especial a alguém? E a minha resposta, Francisco, é não. Obviamente que não, embora não seja tão óbvio para alguns, né? Eu digo que não. E Deus nunca nos abençoa com o intento de que essa bênção seja represada em nós. Diga única e tão somente respeito ao nosso próprio benefício. Deus já vislumbra outros que serão abençoados a partir da bênção que o indivíduo recebe. É só atentar lá para a chamada de Deus a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, eu te abençoarei, né? Abençoarei a tua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele dá um mandamento para Abraão. Se tu uma bênção. Eu te abençoo para que você se torne um abençoador. O mesmo aconteceu também com Moisés. Moisés não teve aquela tremenda revelação de Deus. Deus não se manifestou a Moisés. E qual era o propósito de Deus? Abençoar única e tão somente a Moisés, que a coisa ficasse ali no restrito do individual e do pessoal? De maneira alguma. Deus tinha em mente a libertação do povo. Deus tinha em mente, através dessa revelação, levar Moisés a ser um abençoador do povo, um libertador do povo, um instrumento de salvação para o povo. No caso de Isaías, não foi diferente. O profeta Isaías tem uma tremenda visão de Deus e ele recebe um chamado, né, para se tornar uma bênção para o seu povo. E Saulo? O que aconteceu com Saulo? Saulo foi ali, o Senhor foi ao encontro dele, derrubou ele do cavalo, uma visão tremenda. E qual era o propósito de Deus? Fazer com que Saulo fosse uma bênção, um apóstolo para os gentios em especial. Não é? Então, sempre que Deus abençoa alguém, se revela a alguém, ele tem em vista outras pessoas. A ideia missionária aqui é evidente. Deus não é um Deus que privilegia o individualismo, mas sempre o grupo. Sempre o grupo. E falamos isso a propósito. Entramos direto no tema da aula de hoje, que tem a ver com os propósitos dos dons espirituais. E o que a gente vê é que o propósito é sempre o benefício coletivo. É o benefício do outro. Esse é o propósito número 1, essa é a prioridade, essa é a razão de ser da distribuição dos dons espirituais. A ação do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Tá? E convido você então para a leitura aqui de 1 Coríntios, capítulo 12 ainda, né? Dando sequência, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele bem entendeu, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo de Cristo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm os dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E entramos aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, que será motivo da aula de amanhã, tá? Mas vamos falar hoje sobre o texto que acabamos de ler. Antes de entrarmos propriamente falando neste texto, tem uma ilustração aqui, que é a seguinte: 2 homens trabalhavam quebrando pedras. Faziam o mesmo serviço, quebravam pedras para a construção de um grande edifício, tá? Então foi feita a mesma pergunta, uma enquete, e a pergunta feita a um deles foi: o que é que você está fazendo? E ele respondeu: eu estou quebrando pedras. Obviamente, você não está vendo? Estou quebrando pedras. Mas ao outro foi perguntada a mesma questão, no entanto a resposta foi a seguinte: eu estou construindo um grande edifício. Questão de perspectiva. Os dois faziam a mesma coisa, só que a consciência de um é de que o seu trabalho era insignificante. Era um trabalho que, sabe, era menosprezado, talvez menosprezado pelos outros e, portanto, também menosprezado por ele mesmo. Estou quebrando pedras. Nem sei direito por quê. Estou aqui, quebrando pedras, fazendo essa coisa, sabe, insignificante. Só que o outro, que fazia a mesma coisa, tinha uma consciência do valor, da importância do seu ofício. E ele disse: eu estou construindo um grande edifício. O problema com os dons espirituais aqui, no contexto da igreja de Corinto, era que tinha gente que tinha recebido o dom de quebrar pedra. Entenda-se, né? Um dom menos chamativo, menos espetacular, menos no centro das atenções, né? Um dom mais discreto. Um dom que aos olhos humanos parecia um dom de menor valor, de menor valia. E eles eram, por conta disso, desprezados dentro do contexto da igreja de Corinto, que valorizava dons mais extraordinários, mais fenomenais, dons mais expressivos, dons que colocavam a pessoa mais em evidência, né? E esses dons, o principal deles, que era super valorizado ali no contexto da igreja, era o dom de falar em línguas.
né, que deixava a pessoa em muita evidência. Olha, é extraordinário, olha, era fenomenal, olha, Deus está falando através daquela pessoa, olha, ela está, sabe? Então isso era super valorizado. Agora, pessoas que tinham dons menos fantásticos, ou dons, talvez aos olhos humanos, nem um pouco fantásticos, dons aparentemente naturais, que nem eram reconhecidos como dons por muitos, nem eram reconhecidos como manifestações do Espírito por muitos, esses eram desprezados dentro da coletividade. Esses eram motivo de, digamos assim, de descaso. E eles se sentiam tão mal por conta disso que eles também começaram a achar que eles nem faziam parte do corpo de Cristo. Eles estavam prestes a bater em retirada, a se desligar, falar, não, eu não tenho significado aqui, eu não tenho importância, eu não tenho dom. E se eu tenho, se isso o pessoal diz que é dom, mas isso não é nada, eu não tenho importância. Eu vou sair, eu não tenho valor, eu não tenho lugar dentro dessa coletividade, que valorizava outras coisas, tá? Outras expressões espirituais. E desprezava os dons que eles tinham, ou as manifestações do Espírito que eles exerciam, né? Por isso, capítulo 12 de Coríntios, capítulo 13, 14 foi escrito, para tentar ajudar as pessoas a entenderem o valor de cada dom e o valor de cada função. Veja como é que diz esse versículo 12 que a gente leu hoje. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Repare que a preocupação aqui de Paulo é dizer, todos vocês fazem parte. Todos vocês foram batizados no corpo. Todos vocês foram batizados no Espírito. Né? Veja que expressão, né? Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Em um só corpo. Ser batizado no corpo é ser batizado em Cristo. É corpo de quem? De Cristo. Ser batizado em Cristo e ser batizado no corpo de Cristo é expressão sinônima. Ser batizado em um só Espírito é o modo pelo qual nós somos batizados no corpo. Foi através do batismo com o Espírito Santo que nós somos batizados no corpo, ou seja, batismo a um só. Aliás, quem é que falou isso? Paulo. O próprio Paulo, em Efésios capítulo 4. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Né? Uma só fé, uma só esperança, um só corpo, um só batismo. Então, o batismo cristão é com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que disse isso? João Batista. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, maior do que eu, não sou digno de desatar a sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele nos batiza no seu corpo, com o Espírito Santo e com fogo. Nascemos de novo e somos plantados dentro do corpo de Cristo e recebemos o carisma do Espírito. E um lugar, uma função dentro desse corpo de Cristo importante. Pode ser que você não esteja dando a devida importância. Pode ser que outros não estejam dando a devida importância. Mas Deus dá a devida importância. Foi Deus quem te deu dom. Foi Deus que te batizou no corpo. Foi Deus que te comunicou o Espírito. Foi Deus que colocou você dentro do corpo de Cristo com uma função. Não há, repare bem, não há crente, não há cristão verdadeiro sem o Espírito. Não há cristão verdadeiro sem o carisma. Não é possível ocupar o seu lugar dentro do corpo sem o Espírito e sem o carisma do Espírito. Qualquer teologia que ensine a existência, a possibilidade de um cristão existir, estou falando de cristão de fato e de verdade, sem o carisma do Espírito, sem o dom do Espírito Santo, sem a promessa do Pai, esse tal não é dele. Essa teologia é um fiasco só.
Por quê? Porque ser cristão é ser nascido do Espírito de Deus, é ter o carisma, o dom do Espírito Santo, a promessa do Pai, e ter, por isso mesmo, um lugar no corpo de Cristo. Você é plantado e tem aqui a sua função e tem aqui recebido de Deus uma graça, um dom, uma dádiva espiritual para o exercício do seu valor, da sua função dentro do corpo de Cristo. Agora, se a sua função não é aquilo que você gostaria que fosse, é preciso que você volte a conversar com Deus. Porque Deus distribui os dons como Ele bem entende. Deus nos planta pelo seu Espírito dentro do corpo de Cristo como Ele quer, e não é necessariamente como a gente quer. Não menospreze o papel de Deus para você, para a tua vida dentro do corpo de Cristo. O melhor lugar, a melhor coisa da vida é a gente estar no centro da vontade de Deus. É a gente ter o que Deus tem para nós. É a gente abraçar a nossa vocação em Cristo Jesus. Claro, a partir daí nós podemos crescer. A partir daí a gente pode desenvolver, né? E Deus pode ir dando mais e mais à medida em que nós correspondemos à graça, à medida da graça já recebida, e a gente pode ir crescendo nessa graça e nesse conhecimento de Deus, e o Senhor concedendo mais e mais funções, mais e mais. Isso é tudo verdade, tá? Mas independente do papel que você ocupa hoje, independente do dom que você recebeu, você não pode chegar à conclusão de que ele não vale nada, então não tem importância, então eu posso cair fora. Foi a conclusão que eles receberam aqui. Veja, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé, tem gente que recebeu uma função dentro do corpo de Cristo, Paulo aqui faz uma analogia, corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, e ele faz essa analogia com o corpo humano. Então ele começa a dizer, tem gente aí que se sente muito por baixo, né? Que se sente tão por baixo que se sente como o pé. Não estou em evidência, estou lá embaixo, né? E tem gente que parece que está por cima da carne seca. Tem gente que tem dom de falar, de boca. Tá lá, né? Tá na cara. Ou de olhar, ou do olfato, ou de escutar, ou das mãos. Muito mais em evidência, parecendo aparentemente muito mais, órgãos muito mais importantes, aparentemente, não é? E tem gente então que se sente tão por baixo, se sente pé. Olha o que ele diz aqui. Se o pé disser, porque não sou mão, queria ser mão, aí começa o problema da inveja, né? O problema da inveja que está também relacionado ao problema do desprezo, que a mão muitas vezes exerce e pode exercer e não devia, porque normalmente a mão não despreza o pé, concorda? A mão faz até carinho no pé, a mão valoriza o pé, trata o pé bem, né? A mão cuida do pé. Ou não, a nossa mão não cuida do pé. Dentro do nosso corpo a gente percebe o valor do pé e o valor da mão, e olha, a gente não faz disputa entre pé e mão dentro do corpo. É isso que Paulo quer que a gente entenda. Aquele que é pé não deve se sentir menosprezado porque não é mão. Aquele que é mão não deve desprezar aquele que é pé. Olha que legal, hein? Tá entendendo aí? Tá captando o propósito do apóstolo Paulo? Os dons, Deus distribui como Ele quer. Você não escolheu como que você nasceu, com que talentos, talentos eu diria já naturais, né? Quem é que te deu os talentos naturais? É Deus. E quem é que te dá talentos e dons e dádivas espirituais? O Senhor também. Quem é que faz essas coisas naturais casarem com as espirituais e tudo isso já dentro de um projeto de Deus, de um plano maior de Deus para a tua vida? É Ele. Então não despreza isso, não se sinta por debaixo. Olha, começa a enxergar as coisas a partir da ótica divina. Tão bom isso, né? Quando a gente pode enxergar as coisas
da ótica do Senhor, lá no período em que Cristo esteve com os discípulos, se viu ali registrado nos evangelhos episódios que não foram poucos, onde os discípulos disputavam por cargos, por posições de destaque, de liderança, de honra. E Jesus os repreendeu repetidas vezes, dizendo que, no reino de Deus não é assim não. No reino de Deus maior é o que serve. Então, dons de destaque, de liderança e de posição não significa maior honra aos olhos do próprio Deus. A gente sabe também que Jesus ensinou que uma pessoa simples, humilde, que um dia receba um profeta, na qualidade de profeta, e o trate como tal, e lhe conceda que seja um copo d'água, reconhecendo tratar-se de uma pessoa de Deus, diz Jesus que este receberá o galardão de profeta no céu. Mas o que fez ele? Reconheceu o profeta, recebeu também o galardão de profeta, e igualzinho. Então, essa história de que um é mais e outro é menos é só aos olhos dos homens. Aos olhos de Deus é tudo diferente. A quem a gente quer agradar, afinal? A Deus? Então, o maior é o menor. O menor é o maior. Olha que coisa, né? Então, o maior é o que serve. O que fez Jesus? Pegou a bacia, a toalha, passou a lavar os pés dos discípulos exatamente depois da declaração ali no Evangelho de João, tendo consciência de que todas as coisas estavam debaixo dos seus pés, passou a lavar os pés dos discípulos. Ele, que tinha tudo debaixo dos seus pés, se humilhou, se dobrou aos pés dos outros e passou a lavar. Essa atitude de quem é maior. Né? Tá bom? Tá acompanhando aí? Então, se o pé não é mão, não deve se sentir inferior. O pé tem o seu lugar no corpo de Cristo, no seu lugar no corpo humano e no corpo de Cristo, o pé, digamos assim, de maneira figurada falando, né? E eu queria saber, por mais importante que seja a mão, coloca a mão lá, substitua, vou ter mão no lugar do pé. Ia ser bom para nós? Isso ia ser bom para o corpo? Será que a mão funcionaria bom por mais habilidades que tenha a mão? Será que ela funcionaria bem se nós, no lugar do pé, colocássemos a mão? Tivéssemos 4 mãos? Teria vantagem um corpo humano com 4 mãos e nenhum pé? Repare a sabedoria de Deus, hein? Por isso que Deus não deixou o pé escolher. Se o pé pudesse escolher, talvez cobiçasse ser mão. E o corpo que seria? Um negócio esdrúxulo, um negócio deformado, um negócio sem propósito, sem razão de ser. Olha a sabedoria de Deus aí. O que você acha, hein? Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. E Ele distribui os dons como Ele quer e distribui as pessoas, os membros do corpo de Cristo, cada um na sua. Isso é uma riqueza. A variedade é uma riqueza. Talvez você tenha predileção por uma planta, uma flor, né? Cada um de nós talvez tenha a sua. Mas e se o jardim fosse composto de uma única planta? Por mais linda e maravilhosa que ela seja, ela teria vantagem sobre um jardim que é composto por uma variedade de plantas, talvez algumas não tão lindas assim, né? Tão de destaque. Perceba a riqueza da variedade e da composição do todo. E aqui diz, um só corpo, um só espírito, todos nós fomos em um só corpo e a todos nós foi dado de beber de um só espírito. O que importa? Cada um de nós, plantado no corpo, batizado em um espírito, batizado no corpo, bebendo de um só espírito, cada um com uma função, com uma razão de ser, compondo um todo harmônico. O que você mais quer na vida? Né? Aparecer aos olhos do mundo, aos olhos da igreja,
ou aos olhos de Deus? Né? No final, o que vai importar? A opinião dos outros ou a opinião daquele que te criou? Ele te valoriza. Eu estou quebrando pedra. Queria estar fazendo outra coisa. Calma aí. Tem muito valor. Aos olhos de Deus, é um trabalho fundamental. Não há construção de edifício sem a quebra. Não há construção de edifício sem a quebra de pedras. Sem aqueles que atuam desse jeito. E aos olhos de Deus isso tem um valor inestimável. Tá bom? Então, isso ajuda muito a gente a se posicionar. Veja aqui, então, dando sequência, né? Porque, imagina, então, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Talvez o ouvido se sinta inferiorizado ao olho. A gente sempre protege mais o olho do que o ouvido, né? Mas não adianta ter 4 olhos e nenhum ouvido. Como é importante escutar, né? Você está aí me vendo, é importante me ver. Mas e se você não pudesse me escutar? Enxergar é muito bom, não é? Mas e se você não pudesse me escutar? E aí? Talvez fosse mais importante nesse momento escutar do que ver? Então repare que aquilo que às vezes a gente pensa ser melhor, ou aparentemente é melhor, nem sempre, dependendo das circunstâncias, o melhor é escutar. Olha lá. Então você perceba o valor de cada órgão, o valor de cada membro dentro do corpo. E a gente poderia seguir aqui, ele vai... E tem a ideia, né? Se todo o corpo fosse olho, seria o quê? O corpo olho? Por melhor que seja o olho, por melhor que seja a cabeça, por melhor... Tudo é importante. E ele chega a dizer o seguinte: algumas partes do nosso corpo a gente esconde. Aí você imagina do que ele está falando. A gente esconde porque tem uma certa vergonha delas, ou porque tem uma certa inibição em relação a elas. Você já entende do que ele está falando. Por algum lado, parece que são partes do corpo bem desprezíveis, né? Mas ele diz aqui, e você sabe muito bem, que nós damos muito valor a elas. Está entendendo o que ele está falando? Até aquilo que está oculto, aquilo que sempre está coberto, nós sabemos do valor e damos a elas muitas vezes um valor tremendo. Quem conhece o corpo, quem, né, sabe o valor de cada parte, até mesmo daquelas que aparentemente estão em oculto, trabalhando ali nos bastidores. Então fala desse aspecto de pessoas que trabalham mais nos bastidores, sabe? Grandes coisas acontecem na igreja e através da igreja quando nós somos maduros e não nos importamos com quem, de fato, no final das contas, vai levar o crédito. Quer que eu repita a frase? Né? Grandes coisas acontecem quando nós não nos importamos com quem vai levar o crédito. Quando a gente está mais preocupado em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus. Quando a gente tem um coração de servo, quando a gente tem consciência de que está cumprindo uma função aos olhos do Senhor. O Senhor está vendo. Aliás, isso é dito a respeito de como é que um empregado deve se comportar. Trabalhe mesmo quando o patrão não está enxergando. Não foi Paulo que falou isso? Como que para o Senhor. Saiba que sempre Deus está enxergando. Então, nossa preocupação deve ser acumular tesouros nos céus, em agradar a Deus e não encontrar destaque, valor humano. Gente, o pessoal bate palma nesse mundo aqui para tanta bobagem, para tanta besteira. Dá vergonha às vezes de ser humano. Não sei se você já teve essa vergonha alheia ou vergonha própria. Como? Como é que a humanidade pode, de repente, ficar deslumbrada, idolatrar, gente, coisas
que realmente chegam ao ponto de serem vergonhosas. Vergonhosas. Né? A paparicação, os ídolos, as revistas de fofoca, tudo gerando. Quanta bobagem! Esse é o mundo. Esse é um mundo que aplaude e tal. Você sabe que Jesus fugiu disso. Fugiu. As pessoas, depois da primeira multiplicação de pães, queriam consagrá-lo, proclamá-lo rei. Ele, ó, pernas para que te quero, se afastou, voltou no dia seguinte, fez um discurso duro. As pessoas foram embora. Jesus não se impressiona com desempenho humano, com a performance humana, com carisma. Tem coisas que a gente vai ver na aula de amanhã que realmente importam. E essas coisas têm a ver com o amor, com a essência de tudo. Com Deus, o Espírito agindo dentro de nós. Quando a gente é capaz, quando ninguém está vendo, de fazer uma atitude de amor, de fazer uma obra, né? Quando ninguém está vendo, de servir, o dom de serviço, o dom de misericórdia, quando ninguém está vendo. Nunca ninguém saberá, nunca você vai receber a recompensa humana, nunca! Humana não, mas o Pai que vem em secreto te recompensará. É isso que você busca. Isso que todo cristão devia buscar, mas às vezes a gente fica tão impressionado. O culto e a performance e aquela coisa toda, e o status social e o status religioso e essa coisa toda parece ser tão importante. E aí então estamos refletindo os valores do mundo. E Paulo está aqui chamando a nossa atenção de que não deve ser assim, e ponto final. Tá? Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você. A mão não pode dizer ao pé, não preciso de você, assim sucessivamente. Né? E Deus deu mais honra a quem não tinha honra, aparentemente nenhuma. Ele deu mais honra. E Deus é assim. E o que importa é que um dia a gente vai chegar diante do juízo final e o Senhor conhece e o Senhor vai recompensar cada um. Ah, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, né? Isso não é maravilhoso? Não é isso que a gente busca no final das contas? Então, qual é o seu papel no corpo de Cristo, você que foi plantado pelo Senhor? Quais são os seus dons e talentos? Aquelas coisas que você percebe que Deus te impulsiona pelo Espírito e você pode oferecer isso para edificação, para o bem-estar de um, para o bem-estar de outros. Cada um de nós tem determinadas especialidades. Não pense que você não tem, você tem. O Espírito Santo te plantou, te colocou, e você tem um valor, uma riqueza. Não fica se comparando, não fica pensando que dom é só isso ou que dom é só aquilo. Olha mais, olha melhor para você e veja como é que o Espírito age, como é que ele atua. O importante é a operação do Espírito, a manifestação do Espírito, como o Espírito age em você e a partir de você e alcança outros. Seu testemunho, o fruto do Espírito, os dons, os talentos, a habilidade, o lugar no corpo de Cristo, tá? Tudo isso Deus faz, e faz desse jeito para que não haja divisão, que não haja concorrência. A ação verdadeira e genuína do Espírito Santo não é divisória. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente. E tem tanta gente em nome do Espírito Santo promovendo divisão do corpo de Cristo, não esperando nada, querendo empurrar a goela abaixo, seu ponto de vista, sua perspectiva, causando salseiro, falando mal um do outro, jogando um contra o outro, rompendo com a unidade do corpo de Cristo. Quando se sabe que há um só Espírito e um só corpo. E que esse Espírito trabalha para que o corpo seja um. E quem tem o Espírito faz tudo que está ao seu alcance. Tem muita gente batendo em retirada, falando mal da igreja. Bom, claro que tem muita coisa errada dentro da igreja. Claro que tem muito, mas generalizam.
generalizam, não sabem separar as coisas e acabam rompendo com a igreja. E tem dons e tem graças que poderiam ali ser colocadas a serviço da igreja para edificação, até mesmo para tratar das feridas da igreja, para promover a unidade e a santificação da igreja, a boa doutrina da igreja, o comportamento, a atitude da igreja, mas não prefere cair fora. Eu pergunto a esses, com muito amor, Efésios capítulo 4, Paulo diz: esforçai-vos diligentemente em favor da unidade do corpo de Cristo. Em outras versões, façam tudo o que está a seu alcance para a unidade do corpo de Cristo. Então, tal é a importância da unidade. Né? Tem problemas na igreja? Tem. E acaba ficando maior quando gente de Deus desiste dela, não é? Aí fica pior. Gente de Deus tem que estar dentro da igreja trabalhando com o Espírito, trabalhando com o cabeça para a santificação, para a pureza, renovação da igreja. Então, terminando, ora, vocês são o corpo de Cristo, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar. Mas alguns dons aqui nem parecem dons de verdade, né? Da ótica do extraordinário. Né? Como que alguém vai identificar que ele tem o dom de administrar? Né? Parece um dom natural. Esse dom natural potencializado pelo Espírito Santo agora. Né? Os nossos dons naturais, que também foram dados por Deus, combinam muito perfeitamente com os nossos dons extraordinários, excepcionais, dados agora pelo Espírito. Então, o dom de administração tem um quê de combinação entre aquilo que era uma aptidão natural, agora com a graça do Espírito Santo. Tá bom? Então, dom de socorro, dom de ajudar, socorro, de misericórdia, de compaixão. Que coisa boa, né? E ele coloca em último lugar, e a gente já falou sobre os dons na aula passada, né? O dom de variedade de línguas. E ele fez isso repetidas vezes aqui, né? Faz uma lista de dons, coloca ela em prioridade e o dom de línguas por baixo, por último. Por quê? Porque ele está tocando exatamente na ferida. A igreja de Corinto colocava o dom de línguas em primeiro lugar e os demais abaixo. Então ela invertia essa pirâmide ou essa hierarquia de dons e valorizava o que tinha menos valor. Porque para Paulo o valor do dom tem muito a ver com a sua capacidade de comunicar bênção e edificação para os outros. Ele diz que quem fala única e tão somente em línguas acaba edificando única e tão somente a si, a não ser que tenha combinação com dom de interpretação de línguas, porque assim poderá comunicar uma palavra que traga conforto, que traga esperança, que traga exortação, edificação para outras pessoas, tá? Então Paulo está botando aqui os pingos nos is, colocando os bois na frente do carro, que tudo estava trocado, a coisa estava bagunçada, ele está botando a casa em ordem, né, estabelecendo a ordem e a decência que havia se perdido isso também. E ele pergunta aqui, começa uma série de perguntas retóricas, né? Paulo, ele é campeão em retórica, dá para você fazer, eu dei um curso de Romanos, e é assim, tão frequente o uso de retórica em Romanos, né, que dá para estudar e entender a epístola a partir das retóricas, né, do uso retórico. Veja aqui a linguagem retórica. Será que são todos apóstolos? Qual é a resposta? O que você acha? Todo mundo é apóstolo? Não. Será que são todos profetas? Não. Todos têm dom, todos são mestres? Não. São todos operadores de milagres? Também não.
Todos têm dons de curar? Não. Todos falam em línguas? Aí tem uma turma, uma ala da igreja que a gente conhece que responde sim aí. Aí não dá, né? São perguntas retóricas, todas elas têm a mesma resposta negativa. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos têm dons de milagres e cura, nem todos falam em outras línguas. Então, a ideia aqui é que os dons são diversos e não importando que dom a gente tem, eles são importantes dentro do corpo de Cristo. A gente tem que buscar dons mais excelentes em vez de ficar naquele que menos contribui para a edificação do corpo de Cristo. Aliás, só existe um dom que Paulo diz aqui, capítulos 12, 13 e 14, que é um dom que não contribui para a edificação dos outros, que é o dom de falar em línguas. É esse o dom que era mais valorizado. E ele diz, só se houver interpretação. Caso contrário, é melhor falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 em outras línguas. Paulo então está corrigindo, né, toda essa confusão que acontecia ali. Então, a unidade do corpo de Cristo é o propósito final, a edificação, o bem do outro. E não importa que dom, se ele é um dom muito evidente, ou se ele é um dom mais de surdina, mais de bastidor, mais de serviço, mais de apoio, todos são importantes. Tudo tem seu lugar no corpo de Cristo. Deus distribui como lhe apraz, não é como a gente quer. E não há quem não tenha recebido um dom, não há quem não tenha um carisma, não há crente sem o Espírito, que tenha nascido do Espírito, que não tenha sido batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. E isso faz com que tudo mais seja secundário. O importante é que eu estou no Espírito, que eu bebo do Espírito, que eu fui plantado no corpo, que eu tenho meu lugar no corpo de Cristo, independente de que dom eu tenha recebido e de que função eu exerça. O importante é que isso está sendo apreciado pelos olhos de Deus, e a igreja precisa então passar a ter o devido apreço e passar a enxergar como Deus enxerga, e nós mesmos precisamos aprender a nos enxergar e a enxergar nossos dons e os nossos talentos e o nosso lugar no corpo de Cristo a partir da ótica divina. E isso vai fazer com que nos sintamos muito melhor e não queiramos bater em retirada porque sentimos que não há prestígio e que não há significado para a nossa estada no corpo de Cristo, quando Deus mesmo nos plantou e Ele mesmo nos valoriza e diz, olha, o pé não pode ficar fora do corpo, o pé é importante. Ainda que esteja por baixo, Ele é que sustenta, Ele é que faz o corpo caminhar, Ele é que leva o corpo avante. Então, às vezes, a gente só olha as coisas de uma perspectiva torcida, deturpada, e queremos valorizar aquilo que o Senhor, de fato, não valoriza tanto assim. O que aprendemos aqui é que dons ou funções dentro do corpo de Cristo, que são as que muitas vezes são as ocultas, são de fato as mais valorizadas, e isso deve levar a gente a considerar que o valor é dado sempre por Deus e não pelos homens e não pelo que parece. O Senhor não atenta para a aparência, o Senhor atenta para coisas muito mais profundas, muito mais essenciais, e isso veremos o caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Então a gente vai entrar no capítulo 13. Repare bem, quanta porção das Escrituras Sagradas, dos capítulos 12, 13 e 14, esse núcleo dedicado, esses 3 capítulos dedicados a dons espirituais, quanto desses 3 capítulos fala da importância da unidade, da importância do amor, que dá a liga. Sem o amor não tem valor nenhum. O mais impressionante dos dons não tem valor nenhum aos olhos de Deus. Quanto disso? E mesmo no capítulo 14, a gente vai, que fala mais sobre o dom de línguas, vai falar sobre que profecia tem preeminência sobre o dom de línguas, porque promove edificação.
Aí você vai ver que se a gente fizesse aqui uma contagem, né, de quantos versículos são dedicados à importância da unidade, do relacionamento, da edificação, a gente vai ficar bobo de ver. Isso mostra o propósito, o plano de Deus, como Deus é o arquiteto da igreja. A igreja não é o edifício, tá? A igreja como corpo de Cristo. Por isso hoje a gente pode não estar se reunindo no templo, também templo tem um outro significado, os templos somos nós, o corpo de Cristo, onde Deus habita, não está no edifício onde nós nos reunimos. O edifício é secundário, o edifício é até dispensável. Nós conseguimos ser igreja e estamos sendo melhor igreja agora, sem o próprio edifício. Ele tem a sua importância. A gente sente falta daquela reunião congregacional, de estarmos todos juntos, isso e de outras coisas que podemos fazer a partir do edifício. Não estamos jogando fora essa realidade. Mas veja que a igreja segue viva, e eu diria ainda mais forte, sem o edifício. Né? E os irmãos se procurando. Os irmãos entendendo que eles precisam uns dos outros. Gente, as nossas reuniões diárias, que elas acontecem diariamente. Né? Cada vez com mais pessoas participando. E as pessoas que participam não abrem mão, querem participar todos os dias. E a riqueza não é só o pastor falando. A riqueza dos testemunhos, do compartilhar. As pessoas compartilhando a palavra, compartilhando experiência, compartilhando sua necessidade. Choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. É assim, é isso que diz aqui. Né? A gente carrega o fardo um do outro, a gente trabalha para edificação e cada um tem um papel preponderante para o bem-estar, para a edificação, para a bênção alheia, para a bênção geral. E a partir daí, dessa igreja estruturada, edificada, ela é um sinal, uma bênção para a coletividade, para as comunidades inteiras. Porque, uma vez abençoados, cada um desses membros vão para os seus contextos familiares, de trabalho, de escola, e lá eles são testemunhas de Jesus, sal da terra e luz do mundo, são uma bênção na sociedade. Amém? Bom, com isso encerramos hoje a quinta aula. Amanhã, 1 Coríntios capítulo 13, que texto extraordinário. Vamos falar, quer falar do Espírito Santo? Quer aprender sobre o Espírito Santo? Quer aprender sobre como Deus enxerga, qual é a ação de Deus? Aí, vamos para a sexta aula amanhã. Né? E é sobre o amor. O caminho sobremodo excelente. O fruto do Espírito que é amor. É ele que mais importa. Na prática, no exercício de todos os dons. Todos os dons sem amor, eles não significam absolutamente nada aos olhos de Deus. Tá? Pode impressionar, pode fazer o maior sucesso por aí. Tem muita gente badalada em carisma. O problema é que não tem o amor, não tem o caráter. E aí, aos olhos de Deus, essas pessoas não estão com nada. Eu convido você a estar conosco amanhã para nos debulharmos na presença de Deus, nos abrirmos para a fala do Senhor através da sua palavra, para deixarmos o Espírito Santo nos instruir. E que o Senhor te abençoe, te proteja e te guarde. E te dê vitória, paz e graça. Até amanhã, então, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês.